Muito bem, agora estamos de volta à nossa aula de EBD, que tem tratado o assunto de pequenos grupos. Esse é o nosso assunto. Você recebeu no grupo de WhatsApp da membresia e dos congregados a apostila, que está com o conteúdo da lição 6, porque é o tema de liderança que nós iniciamos, mas não concluímos. Então vamos voltar naquela lição. Você deve ter visto aí. Se ficar mais fácil para você acompanhar, então faça uso daquela apostila. Agora, vamos fazer uma breve revisão do que nós temos estudado até aqui. Com as aulas que nós tivemos recentemente também com o pastor Sérgio, com o pastor Carlos, tratando do assunto de pequenos grupos. Nós já falamos que pequenos grupos, ele pode ser entendido como uma estratégia de evangelismo. Uma estratégia para alcançar mais pessoas para Cristo. Esse é um dos principais objetivos do pequeno grupo, porque assim podemos alcançar aquela pessoa que tem mais dificuldade de chegar numa igreja, tem mais barreiras, mas que com facilidade pode chegar na casa de alguém, na casa do seu vizinho. Então esse é o principal objetivo. Mas junto disso, nós entendemos que com o pequeno grupo nós podemos fortalecer a comunhão, podemos crescer na assistência pastoral, podemos cuidar uns dos outros e podemos também ter mais amizade intencional. Agora, precisamos de pessoas para que isso aconteça. Uma pessoa que queira abrir a sua casa, uma pessoa que também queira servir como um assistente, um apoiador daquele pequeno grupo, pessoas que vão servir como líderes. Um líder que vai guiar o grupo, um líder que vai ser treinado para que em breve, depois de um tempo, também possa ser organizado um outro pequeno grupo e assim por diante. Nós já vimos o que não é o pequeno grupo. O pequeno grupo não tem nada a ver com heresias, com grupos de falsos ensinos. É uma estratégia que o povo de Deus vivia lá no primeiro século. Especialmente em Atos capítulo 2, a gente vê isso, que de casa em casa eles se reuniam e estavam juntos no partir do pão, na comunhão, na oração, estavam perseverando na doutrina dos apóstolos e assim por diante. Então nós estamos simplesmente voltando a um princípio vivido pela igreja neotestamentária, como uma maneira de nós glorificarmos melhor o nosso Deus. O que deve fazer um líder? De acordo com a nossa apostila aqui, fazendo uma breve revisão dos primeiros pontos, o líder é uma peça-chave no nosso pequeno grupo, do que entendemos de pequeno grupo. Ele deve ser, obviamente, um membro da igreja local, ter um envolvimento com a sua igreja, ele deve ser aquele que se anima com a igreja, que participa da igreja fielmente em seus projetos. Ele também deve ser uma pessoa de caráter cristão, obviamente. Qual é o perfil desse líder de pequeno grupo? Um perfil ideal. Simplesmente citando aqui alguns itens que nós já falamos, para daí darmos continuidade. Ele deve ser alguém que tem uma certa habilidade com a palavra de Deus, não necessariamente um pastor, um seminarista, ou alguém formado em cursos de teologia, mas alguém que se organiza para as suas leituras bíblicas, para as suas devocionais, para alguém que sabe ler as Escrituras com amor, com paixão e quer compartilhar isso com outros. Porque o que ele vai conduzir não é uma pregação expositiva, não é um ensino profundo de teologia, doutrinário, mas ele vai conduzir algo que a liderança pastoral vai fornecer. Então ele só tem que ser alguém apto para ensinar em submissão à sua liderança pastoral. Mas também alguém comunicativo, claro no que fala, também pontual para poder conduzir um pequeno grupo, começando na hora, terminando na hora, alguém que coopera com a união do grupo e outras situações assim. Alguém também que pratique seus dons espirituais e incentive outros a fazer o mesmo. No item 3 da nossa apostila, nós falamos sobre as responsabilidades do líder. Quais são essas responsabilidades? Uma delas é organizar e dirigir os encontros nos lares. Outra é conduzir as lições objetivas, que já falamos um pouco. E também motivar a participação de todos os integrantes do pequeno grupo. Também falamos de despertar a consciência dos membros do pequeno grupo sobre a importância
do ministério e do ser verdadeiramente igreja. E eu quero então recomeçar daqui. Veja que uma das responsabilidades do líder é fazer com que haja uma consciência de corpo, de igreja. E no pequeno grupo isso é algo fundamental. E eu quero mostrar um testemunho para vocês de um dos irmãos lá da Igreja Batista de Tupã, onde nós estávamos pastoreando então anos atrás, antes de chegarmos aqui em Manaus, e quando nós tínhamos um pequeno grupo em nossa casa. Então eu quero mostrar, são dois, vou mostrar o primeiro, pode mostrar o que for, que tiver na agulha aí, e aí a gente comenta, né? Vamos ver aqui o testemunho. Olá, pastor Fernando, Miriam, irmãos da Igreja Batista de Cachoeirinha. É prazer falar com vocês, e especialmente falar sobre a célula, né? Aquela célula tão abençoada que teve na sua casa, que tratava especificamente do ninho vazio, né? Daqueles casais que já estavam com os filhos fora. Na época, nós tínhamos uma filha que já estava fora e um filho que estava conosco ainda, mas já preparando para sair também. E de fato saiu. E naquele momento a célula nos ajudou muito nesse aspecto, e também o convívio com os irmãos foi extremamente benéfico para a gente, no crescimento espiritual, enfim, no relacionamento. O que eu posso dizer é que foi tempos abençoadores, né? Foi a sua liderança, a liderança da irmã Miriam, extremamente amorosa. Foi assim, um tempo de grande aprendizado para nós e comunhão, e nos sentimos muito acolhidos. Foi excelente mesmo, foi uma grande bênção, né? Não é isso, Rosana? Sim. Naquele momento a gente estava se preparando, né, como o Lino disse, para ficarmos com um ninho vazio, e compartilhar as experiências, né, com os irmãos foi muito assim enriquecedora, né, e também as palavras do pastor veio de encontro, nos ajudando, nos apoiando para ficarmos prontos para quando chegasse o momento. E aqui estamos agora com um ninho vazio, né? E só temos a agradecer, pastor e Miriam, pela vida de vocês e pelo tempo que vocês ficaram conosco aqui em Tupã. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Obrigado. Um grande abraço. Bem, primeiro não é Tupã onde eles estão, né? Porque tem muito carro passando lá atrás. Eles gravaram de outra cidade e mandaram então esse testemunho para nós. A Rosana e o Lino, que vocês ouviram aqui, eles serviam o nosso pequeno grupo como um casal de apoio. Lembra daquela função que nós falamos, necessária para um pequeno grupo? Líder, um líder em treinamento e também uma pessoa que sirva de apoio para as escalas, para outras necessidades do pequeno grupo. Então, este casal servia nesta função. E algo interessante eu quero compartilhar desse nosso pequeno grupo, entre tantas coisas. Ele tinha uma característica, né? Tinha uma afinidade, que era um grupo com casais, com os filhos adultos ou que já tivessem saído de casa. Então, era esse o nosso perfil ali. E, entre tantas coisas que fizemos como pequeno grupo, eu quero destacar algo que aconteceu em nossa saída de Tupã. Primeiro, na despedida, eles apareceram lá, todo o nosso pequeno grupo foi lá em casa, meio que de surpresa. Chegaram, né, lá em Tupã, minha casa ficava assim, de frente ali numa rua, numa esquina, e não tinha tanto muro e cercas e tal, né? Era quase batendo na minha porta já, literalmente. Então eles chegaram lá e o grupo todo daquele pequeno grupo então se reuniu para ali discursar, falar conosco, estar nos despedindo. Estávamos saindo, porque estávamos para vir aqui para Manaus. Mas isso aconteceu como uma expressão de amor, de cuidado, de atenção, que a igreja inteira não poderia fazer do mesmo modo que o pequeno grupo pôde fazer. Mas o pequeno grupo esteve ali, todo mundo. E mais, no outro dia da viagem, parte do pequeno grupo, daí já não foi todos, parte nos levou, nos acompanhou até o aeroporto.
Se deixasse, eu acho que entraria no avião junto, né? Assim, então, você vê uma proximidade, uma conexão especial, porque você tem gente que você vê toda semana, conversa, ora junto e tudo, e vai criando mais do que amizades. Vai criando aquele vínculo familiar, como o livro de Provérbios nos chama a atenção. Então, participe de um pequeno grupo. Não deixe de fazer parte de um. Continuando agora com a nossa apostila. Estou aqui agora no ponto 3.5, que diz que um dos deveres, uma das responsabilidades do líder é encorajar o cuidado mútuo entre os integrantes do pequeno grupo, bem como o desenvolvimento de amizades saudáveis, que é o ponto que eu estava destacando aqui com o vídeo. Essas amizades que vão se fortalecendo por meio desse contato. Claro que hoje você deve ter amigos aqui na igreja, e eu acredito que sim, mas você pode aprofundar qualquer nível de amizade que você tenha, por meio do pequeno grupo. E ainda pode criar relacionamentos de amizade com outras pessoas. Nós já falamos sobre isso. Não cabe, não é adequado para um crente ficar ali fechadinho no seu mundo, sem querer contato com nenhuma outra pessoa. Já disse que é algo assim que me assusta às vezes, num evento de igreja, fazer aquela distribuição de mesa e colocar lá as pessoas para sentar de forma aleatória, e aí tem gente que fica bicudinho, né, porque não está sentado junto do amiguinho. E se estivéssemos falando de criança de 5 ou 6 anos, mas estamos falando de adulto. Por que você não olha para a pessoa que está do seu lado, que você talvez não conheça tanto ainda, e comece a conversar com ela? Seu irmão em Cristo. Então, desenvolva esse relacionamento. Os pequenos grupos facilitam isso. Nós não podemos ficar assim tão fechados em alguns relacionamentos, não é? Então, isso é algo que o líder deve trabalhar com o seu pequeno grupo. Ele também deve fazer aquela assistência pastoral, de ser uma extensão do ministério dos pastores da igreja. Uma igreja não pode depender única e exclusivamente de 2, 3 ou 4 pessoas como seus pastores, no sentido de saber o que está acontecendo, orar, providenciar alguma ajuda no sentido de um aconselhamento, alguma orientação, e quando não for possível suprir, aí então passa para a responsabilidade de outras pessoas, como dos pastores. Olha para o texto de 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Deixe-me fundamentar essa questão da assistência pastoral. 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Temos ali uma exortação de Paulo para a igreja de Tessalônica, que eles deveriam estar consolando uns aos outros, edificando uns aos outros, como eles já estavam fazendo. Deveriam continuar fazendo isso. E no versículo 14, também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Mais um versículo que mostra a responsabilidade de cada crente. Esteja envolvido com seus irmãos. E no próprio contexto, um pouquinho atrás aqui, salvo engano, o versículo 12, bem, vamos para ele. Nós temos a menção daquilo que cabe aos pastores. E a mesma palavra é usada para que a igreja faça, então, uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, aí temos no versículo no 12 diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, ou seja, seus líderes. E o que eles fazem? Que os presidem no Senhor e os admoestam. Então, os pastores admoestam, consolam, exortam, repreendem, chamam a atenção, consolam. E vocês vão fazer a mesma coisa. Veja que é a mesma palavra usada já no versículo 14. Toda a igreja deve
fazer a assistência pastoral que o texto está nos mostrando aqui. Todos nós devemos estar nesse envolvimento. O pequeno grupo facilita muito isso. Você tem ali como desenvolver relacionamentos próximos intencionais. O que o líder deve fazer? Deve fazer contato com cada integrante, visitando, conversando, mandando mensagem, telefonando, tendo esse contato regular, de forma sistemática. Orar frequentemente pelo seu pequeno grupo, inclusive por cada um nominalmente. Isso é muito importante. Devemos orar uns pelos outros. Mas poucas vezes você vai conseguir orar por toda a igreja, por toda a membresia. Ontem, por exemplo, tivemos um desafio de orarmos pelos ministérios da igreja. Muitas vezes é mais fácil você orar assim: Senhor, abençoe a Igreja Batista de Cachoeirinha. Ah, tá bom, né? Mas requer mais atenção da sua parte quando você vai ficar citando: Senhor, abençoe o Ministério OANSE, o Ministério Coral, também o nosso Conselho Gestor, o Ministério Diaconal, o Ministério dos Jovens, dos Adolescentes, das mulheres, dos homens. E aí você vai citando. E você vai investir mais tempo ainda se você começar a colocar os nomes dos líderes. Mais tempo ainda se você colocar as necessidades de cada um. Então não é simplesmente: Senhor, abençoe a Igreja Batista de Cachoeirinha. Você pode fazer muito mais. Só que é mais trabalhoso e leva mais tempo. Agora, num pequeno grupo, você tem ali 10 pessoas, por exemplo, que você vai orar uma a uma, por nome. E você pode criar mais vínculo com essas pessoas por conta da sua oração intencional. E assim você vai crescendo no relacionamento com cada integrante do seu pequeno grupo. É isso que o líder deve fazer e encorajar os demais participantes a fazerem o mesmo. Veja aqui no item 3.10. O líder, ele deve identificar outros líderes em potencial, uma responsabilidade dele, e treiná-los. Ele vai mentoreá-los, ele vai discipular esses líderes em potencial, tendo conversas regulares, então, gastando tempo com aquela pessoa, de preferência semanalmente, mas se não, pelo menos algo ali em torno de 10 dias, já seria muito distante, mas para ter tempo de oração juntos, para ter algumas atividades extras do encontro do pequeno grupo, para poder desenvolver aquele conceito que nós já falamos aqui de vida na vida. É andar junto. Não é só uma conversa num encontro de domingo. Aquela conversa de fim de culto, que é boa, é edificante, é animadora. Eu, quando vou embora aqui da igreja, assim, ainda vejo aquela multidão aqui na quadra, eu penso em duas coisas. Uma, coitado do diácono que vai esperar essa turma ir embora. Segunda, que bênção. É muito bom ver esse povo todo junto, porque de vez em quando eu prego em alguma igreja aqui e acolá, e é incrível. O culto acaba, a gente vai para a porta, e aí o pessoal já sai dali, vai para a rua e acabou. E às vezes em 10 minutos, 15 minutos, acabou. Não tem comunhão nenhuma. Tem as suas razões, os seus motivos, enfim, mas é bom esse tempo. Agora, no pequeno grupo, você vai poder fazer isso com muito mais frequência, ainda mais envolvendo pessoas para serem líderes. Deixe-me citar agora essas perguntas, adaptadas aqui a partir de um livro do Charles Swindoll, que são perguntas do tipo de relacionamento intencional para mentoreamento, para discipulado, para prestação de contas. Perguntas que fazemos com pouca frequência na maioria das vezes, quando fazemos. E talvez você nunca tenha sido perguntado ou feito perguntas semelhantes a outras pessoas, o que evidencia o quanto você não tem relacionamento profundo com outro crente. Deixe-me fazer algumas perguntas assim. Perguntando para um homem, né, para um líder, mas poderia ser no inverso se a liderança for feminina. Você esteve com alguma mulher esse último mês de maneira que tenha sido imprópria? Ou que possa ter parecido aos outros que você tivesse agido com falta de bom senso? Segunda pergunta. Suas transações financeiras ficaram completamente acima de censuras
nesse último mês? Você está tendo que lidar com pagamentos em atraso e dívidas ultimamente? Alguém talvez pergunte assim, pastor, mas aí não escapa nenhum. Está todo mundo endividado. A questão não é ficar fazendo uma pesquisa de quem está endividado, mas a questão é quais as motivações e como que você está lidando com isso. Porque você sabe que tem gente que pode ter criado uma dívida por uma extrema necessidade. Uma questão de saúde, por exemplo, da família. Mas também você pode conhecer pessoas que estão endividadas, por quê? Porque gostam de ficar saindo de rolezinho todo fim de semana para fazer lanche em lugar caro, né? Aí não precisa. Então é só saber controlar o seu orçamento. Então pode ser uma motivação errada. Temor a homens. Não, as pessoas vão achar que eu não tenho dinheiro. Não tem, então fala que não tem. É bom, melhor que saibam que não tem, né? Do que ficar tentando usar uma máscara. Outra pergunta. Você se expôs à pornografia neste último mês? Então, pergunta de relacionamento intencional. Nessas últimas 4 semanas, você organizou momentos devocionais, ao menos semanalmente, com a sua família? Você tem se esforçado para fazer orações e leituras bíblicas neste último mês? Você separou tempo para passar com a sua família? Você tem exercido seu ministério com dedicação? Você acabou de mentir para mim? Então, são várias perguntas que alguém pode ficar dando desculpa, né, enrolando e tal, não sei o quê, ou até realmente mentindo. Agora, é claro, todos nós devemos ter o temor do Senhor. E que não seria necessário que alguém nos perguntasse sobre como está a nossa vida. Porém, você sabe muito bem que quanto mais nós vivemos individualmente, isolados e em segredo, é mais fácil ir criando uma tendência de uma vida dupla. É por isso que a palavra de Deus nos chama muitas vezes a atenção para a exortação mútua, para o admoestar uns aos outros, o que envolve fazer perguntas semelhantes a essa e nos envolvermos verdadeiramente uns com os outros. Então se eu participar do pequeno grupo, eu vou ter que responder todas essas perguntas? Não. Essas perguntas são para um líder ter uma noção do tipo de relacionamento que ele precisa desenvolver com um líder em treinamento. Alguém que vai estar sendo discipulado, mentoreado, acompanhado por ele, para que possa estar em condições de assumir um futuro pequeno grupo também. Mas são perguntas que podemos usar na vida cristã, em relacionamentos com nossos irmãos. De vez em quando eu ouço pessoas assim, com as melhores das intenções. Não, eu amo todo mundo igual. Não é possível. Você vai ter afinidades diferentes. Amor, de certa maneira, sim, devemos amar uns aos outros, mas o relacionamento vai ser diferente com um ou outro. E que você não tem como manter um relacionamento de um nível tão profundo com 30, 40, 50 pessoas. É um discurso assim meio que, né? Não, aqui eu tenho todo mundo igual na minha vida, como meus amigos. Sim, são todos amigos, são todos nossos irmãos em Cristo. Mas eu tenho certeza que no último mês você teve encontro com 1, 2 ou 3, mas não teve com todo mundo. Então por que você fez isso? Tem gente que não me chama para comer churrasco uruguaio. Não, acho que é isso, não estou uruguaio. O uruguaio mexe com uma família só, né? Não é isso, né? Tá entendendo o que eu quero dizer? Você precisa ter isso. Agora alguém vai ficar assim, nessa igreja, ninguém me chama para nada. Chame você, as pessoas, resolva isso, né? Nada contra os uruguaios aí, que talvez vão ficar constrangidos e querer me chamar hoje. Hoje não precisa, tá? Crie envolvimentos. Veja no final da apostila, se você está acompanhando pela apostila, uma outra sequência de perguntas, que está na parte 1.7, que agora são perguntas que eu adaptei aqui de um outro autor. Perguntas para iniciar um encontro de prestação de contas. Como Deus o abençoou essa semana? O que deu certo aí segundo os seus planos? Que problema consumiu seus pensamentos essa semana?
que tem ocupado mais sua mente nesses últimos dias? Você leu a palavra de Deus diariamente? Você leu todos os dias uma porção da palavra? Em que ritmo? Em que sequência? Qual é o seu plano de leitura? Como foram as suas orações? Você tem orado pelo quê nesses últimos dias? Como foi seu relacionamento com Cristo e como é que ele está mudando essa semana? Você foi tentado de alguma forma? Como você reagiu? Eu brincando aqui com a Maria Clara, eu cheguei aqui e falei assim, Maria Clara, como foi a sua prova dessa semana? Eu pensando em prova escolar, né? Eu pergunto para as crianças isso aí acerto que teve prova. Dessa vez errei, não teve prova. Ela falou, eu não tive prova. Eu falei, como não? Nenhuma prova na vida? Ela, sim, desse jeito eu tive. Teve uma colega minha, dela contou o caso. Eu falei, então, foi uma prova. Qual foi as suas provas dessa semana? Como que você reagiu a elas? Como que você foi provocado nessa semana e como é que você decidiu ser fiel ao Senhor? Também, você tem algum pecado não confessado em sua vida e tem coragem de falar comigo sobre isso? Você está andando no Espírito, no seu modo de ver? Você prestou culto na igreja essa semana? Sua fé em Jesus foi fortalecida? Ele foi honrado? Como é que você participou do culto? Você esteve participando de forma ativa, atenta? Ou ficou mandando mensagem durante o culto? Ou ficou olhando em o WhatsApp ou trabalhando durante o culto? Isso não é culto. Culto é adoração racional. É se voltar para o Senhor. Então veja, perguntas que podem ajudar na mentoria. Como é que você compartilhou sua fé essa semana? Teve alguma oportunidade? Como estão a sua relação com o seu cônjuge? Seu tempo com ele, irritação, decepção, progresso, crescimento em Cristo? Isso, eu vou te contar que as irritações, não tem problema não, vamos começar a falar. E aí eu vou terminar da seguinte forma. Ela não te provoca, é você que não sabe agir com domínio próprio. E se for a mulher para o homem do mesmo jeito? Porque, eu já falei isso, as irmãs têm que entender que Deus colocou homens do lado de vocês para te ajudar no crescimento espiritual. É uma boa forma. Deus vai fazer com que você seja treinada espiritualmente todos os dias por conta dos seus maridos. Amém? Olha aí, olha. Né? Você ficou irritado no trânsito essa semana em Manaus? Por que que ficou? O que aconteceu? É porque o trânsito é assim, irmão. Né? Então, outras perguntas sobre o seu trabalho. Como é que você tem trabalhado? Outras perguntas. Você se sente estar no centro da vontade de Deus? O que você... com o que você está debatendo em sua vida mental? O que fez pelos outros essa semana? Como você expressou cuidado, generosidade? Como você está saindo na sua área profissional? E assim por diante, né? Várias perguntas para ajudar numa intencionalidade de relacionamento. Isso aqui é para te animar, te encorajar, para que você, se não tem ainda, comece a se aproximar de alguém para ter um relacionamento mais próximo. Mas o líder de pequeno grupo, ele tem que ter isso já como alvo no início. Eu vou liderar esse pequeno grupo e uma das responsabilidades que tenho é ter alguém andando comigo. De tal forma que eu possa fazer várias perguntas e até mesmo esse líder em treinamento também me acompanhar, me fazendo perguntas também. O líder de pequeno grupo, ele não vai só conduzir o encontro, a abertura, quem vai orar, conduzir o estudo. Uma das responsabilidades do líder de pequeno grupo é extra encontro. E na verdade são várias outras responsabilidades aqui, como orar pelo seu grupo e assim por diante. Mas uma das principais tarefas extra pequeno grupo, extra encontro do pequeno grupo, é andar junto com uma outra pessoa para que possa ter um relacionamento de cuidado espiritual. Então, isso é fazer discípulo, é andar junto.
Agora, devido ao nosso tempo aqui, deixa eu ir para o item 5. Você não deve ser um líder de pequeno grupo. Agora anote aqui alguns itens. Você não deve ser um líder de pequeno grupo. Se, em primeiro lugar, você não estiver alinhado com os pilares da IBC. Se você não estiver alinhado com os pilares de suficiência das Escrituras para o aconselhamento. Se você não estiver alinhado com a ênfase missionária da igreja. Se você não estiver alinhado com a pregação expositiva, com a equipe pastoral e outros aspectos que nós temos como igreja, então você é um crítico daquilo que nós estamos fazendo, é alguém que murmura daquilo que nós estamos fazendo, então você não pode ser esse líder, em hipótese alguma. Porque você não está somando com a igreja, você vai estar dividindo, ainda mais fazendo esses comentários com pessoas ali do seu grupo. Então, nós não imaginamos que tenhamos pessoas assim, mas se houver algum pouco desse espírito de, não, esse negócio de Bíblia para o aconselhamento, para o discipulado, não é isso que eu creio. Então você não deve ser um líder. E aí, isso, aquilo. Então, você vai se identificando como alguém que não está no apoio. Agora, isso pode ser mudado na sua vida. Não é que a gente quer desprezar isso. Você pode entender esses pontos e crescer neles e mudar. E um dia estar mais apto para ser um líder de pequeno grupo. Nós não queremos perder ninguém, né? Você não deve ser um líder de pequeno grupo. Se você estiver interessado em criar o seu próprio rebanho e ter a sua igreja independente da IBC. Vou ter agora um grupo que eu vou cuidar, vai ser só meu, né? Aqui eu vou aproveitar nesse pequeno grupo, vou colocar até uma placa já com a minha foto, né? Ministério João da Silva, né? Tal. Por que João, né? Podia ser outro nome, né? Se a intenção é essa, já começou totalmente errado. E isso não é a atitude de um líder de pequeno grupo. Também, você não deve ser um líder de pequeno grupo se você não tiver tempo para priorizar o ministério de liderança do PG. Talvez você tenha caráter, tenha o perfil, tenha dons, esteja alinhado com o projeto, mas você não tem tempo. Ou seja, o seu trabalho, sua profissão, sua carreira, seus estudos, não permitem que você esteja liderando aquele grupo naquela noite, aquele horário que o grupo fosse reunir, não permite que você tenha contato com os integrantes durante a semana, não permite que você esteja treinando o seu líder. Então, não dá para você ser um líder, porque o líder de pequeno grupo, ele não só aparece naquele dia, naquele horário para estar com o grupo, ele tem uma série de atividades durante a semana. Você também não deve ser um líder de pequeno grupo se você achar que você não precisa de nenhum tipo de treinamento, leitura de livros, assistir pregações ou conferências, porque você acha que já está pronto e não tem nada para melhorar. Quem pensa assim, não pode ser líder, porque o líder tem que entender que ele deve estar sempre em aprendizagem, sempre fazendo algo para se fortalecer. Também, você não deve ser um líder de pequeno grupo se você não tem a aprovação dos da sua casa. O cônjuge, os filhos. Eu quero ser líder de pequeno grupo. Daí a esposa, você? Você faz tudo isso aqui em casa e ainda quer liderar um pequeno grupo? Olha, nem tem que explicar, já está desqualificado, né? Não, é porque a minha esposa, pastor, bem, a sua esposa é resultado da sua falta de liderança. Ixi, ficou feio o negócio. Mas é por aí. Porque o líder tem que ter aquele requisito de governar bem a sua casa. Então, se não tem esse apoio do cônjuge, dos filhos, tem alguma coisa errada, e ele não está, então, qualificado para este ministério. E, por fim, o líder não pode ser alguém que não gosta de relacionamentos pessoais. Eu sou assim, eu gosto de ficar no meu canto, eu sou mais, né? Na verdade, pastor, eu até acho que eu sou autista. Nada contra
o autismo em si, real, verdadeiro. Mas tem sido um exagero hoje. Gente que tem, por conta do perfil, segundo eles, de que não gostam de andar com outros, aí se auto-intitulam, né, como pertencentes ao espectro autista. Não, existem questões intelectuais, mentais, reais ali do autismo. Sim, isso aí é sério e vamos respeitar. Mas alguém que conversa tranquilamente com outra pessoa, que tem facilidade para o relacionamento, mas não quer ter relacionamento, isso aí não é uma questão de mental. É uma questão de mudar o seu desejo de isolamento pelo desejo de andar com outras pessoas. Devemos fazer isso. Então, eu não gosto de andar com outras pessoas. Então você não pode ser um líder mesmo. Porque líder gosta de gente. Gosta de andar com outros, de conversar, de ter tempo junto. E na verdade, isso não deveria ser uma afirmação assim apenas o líder gosta de gente. Mas todo crente deve gostar de gente. E não é para ficar isolado. E de vez em quando, né, eu pego alguém aí no nosso espaço aqui de comunhão, lá parado e quieto, aí às vezes tem que dar uma exortada, né, assim, porque às vezes porque eu não conheço muita gente, falei, que tal você sair daqui agora e cumprimentar 2, 3 pessoas? Porque se você fica no seu canto, cara fechado, olhando para o chão, dá medo de chegar perto de você. Não sei, né, se eu como pastor já sinto medo, imagine um não pastor aí que, será? Né? Agora, olhe para as pessoas, sorria, fale com elas, cumprimente, assim você vai criando envolvimento. Não é verdade? Não é tão mais fácil você se aproximar de quem está olhando para você e aberto para uma conversa, do que tentar iniciar uma conversa com quem está fechado? Ou aquele outro exemplo, essa igreja, eu não consigo fazer amizade aqui. Acaba o culto, a gente nem saiu aqui do pós-lúdio e a pessoa já está lá no portão. Como é que faz amizade assim? Então, são várias coisas que atrapalham. Agora, culpar outros, culpar a igreja, não é uma questão de sabedoria. Você deve assumir a responsabilidade de ter relacionamentos. O líder é alguém que gosta de gente. E por fim, agora, nossa apostila, quero terminar com 8 hábitos do líder eficaz de pequeno grupo. Quais são os 8 hábitos que um líder de pequeno grupo tem que considerar na sua vida? Veja aqui. Primeiro, ele precisa ter um forte desejo de liderar um grupo saudável, que cresce, que se multiplica. Ele deve ter o forte desejo pelo crescimento em qualidade do seu pequeno grupo, um forte desejo de ver o seu pequeno grupo crescer também numericamente, também se multiplicar. Sabe aquela expressão usada ali por Paulo em 1 Timóteo 3, falando sobre o primeiro requisito para alguém saber se ele é chamado ao ministério? Aquele que deseja, que aspira ao episcopado ou pastorado. Ninguém tem como colocar isso na vida de alguém. Eu vou te dar desejo, tá bom? Isso surge de você, surge da pessoa. Então, esse mesmo desejo pelo pastorado, pela obra missionária, o desejo por servir em outras áreas, deve existir na vida de um líder. E ele tem que desenvolver esse desejo, amar o que vai fazer, o que vai se envolver. Eu quero isso, eu vou fazer. Não é orgulho, não é uma atitude de soberba, desejar ser líder de pequeno grupo. É uma questão de avaliar dons, talentos, perfil e entender, sim, eu quero isso, eu quero ter esse envolvimento com pessoas, eu quero treinar uma pessoa, então tem que começar assim. Agora, isso é um hábito que se desenvolve. Como? Vou orar por isso, eu vou me envolver com pessoas, eu quero me qualificar para isso. Então esse forte desejo vai ajudando a pessoa a estar cada vez mais preparada para este ministério. Um líder de pequeno grupo não pode ser uma pessoa desanimada. Gente, hoje tem nosso pequeno grupo, hein? Não esquece, hein?
Eu sei que a semana está cheia, dias difíceis, né? Mas vamos lá. Você acha que dá para atender um convite desse? Você vai chegar animado? Não dá, né? Então, o líder de pequeno grupo tem que ser a pessoa animada. E ele também deve fazer orações constantes. Agora, note o seguinte, isso aqui, essas são características ou hábitos que são válidos para qualquer crente. Um crente tem que estar animado com a vida cristã. O crente tem que estar orando frequentemente. Mas é essencial que alguém que vá liderar o pequeno grupo, que seja uma pessoa de oração. Que ore não só antes das refeições, né, ou na hora do aperto de uma situação difícil da vida, mas que ore frequentemente. Oração constante pelos membros do seu pequeno grupo. Oração diária e de preferência nominal, orando por cada pessoa do seu pequeno grupo. Isso cria mais relacionamento e uma expressão real de total dependência para poder conduzir essas pessoas para andarem mais próximas do Senhor. Também, um outro hábito que esse líder deve cultivar é o hábito de convite semanal. Como assim? Já tem um pequeno grupo, ele tem que ficar convidando? Sim, ele precisa lembrar os próprios integrantes do seu grupo para estar na reunião, mas também convidar pessoas para visitar o seu pequeno grupo. E ir atrás de outros, para começar a fazer parte. Então, pode ser um vizinho, pode ser um amigo de escola, um colega de faculdade, e até mesmo contato de pessoas da igreja que não estão participando de nenhum outro pequeno grupo. Então, os líderes de pequeno grupo têm que ficar atentos. Tem muita gente aqui que não está participando. Eu vou atrás de alguns destes e vou levar para o meu pequeno grupo. Vou criar essa conexão dessa pessoa com o pequeno grupo e facilitar também o envolvimento dele com a igreja. Então, ele vai estar atento, sempre fazendo convites. E pode ser que as pessoas não apareçam, não tem problema. A questão não é o resultado. Eu chamei tantas pessoas, todo mundo veio. Não precisa se preocupar com isso. O líder precisa convidar. E, às vezes, até sendo insistente. Convidando mais de uma vez a mesma pessoa. Porque vai chegar uma hora que a pessoa fala, deixa eu ir nesse pequeno grupo, pelo amor de Deus. Venha. Né? E assim vai conhecer a realidade que ele não está acostumado. E poder somar aquele pequeno grupo. Também, outro hábito. Contato regular. Já falamos que essa é uma das responsabilidades. Esse tem que ser um hábito contínuo. Contato regular com todos os integrantes do pequeno grupo. Hoje é muito fácil você ter contato com todos, usando de diferentes meios de tecnologia, inclusive. Se for pensar aí, na época de alguns aqui, que a gente não vai ficar citando, né, essas coisas, o contato era mais difícil. Quem tinha telefone em casa, por exemplo, alguns bons anos atrás, gente, era coisa de rico ter um telefone em casa. Para os jovens que não entendem o que é isso, uma linha telefônica, ela era um bem, declarava imposto de renda. Fulano de tal tinha uma linha telefônica. E quem tinha era, na minha família, a minha avó tinha, 268-7293. É o número que eu memorizei, porque era o número de perigo da vida, né? Se você se perder, liga para esse número. Era o número da avó. Agora, tem irmão aqui que talvez tinha 2 linhas em casa. Era muito mais que rico. Não é? Hoje não, hoje você tem o WhatsApp, você tem aí as mensagens, você tem tantas maneiras de mandar mensagem, tantas formas de fazer um contato, tantas formas de ser criativo e mostrar para aquela pessoa, olha, estou aqui, estou andando com você, né? E temos como fazer esse relacionamento. Só tome cuidado, agora é uma etiqueta de áudios, né? Não precisa ficar mandando também 5 áudios de 10 minutos seguida, né? 50 minutos. Que benção esse irmão, hein? Não dá, né? Então é a etiqueta do uso também do contato. Faça contato. Outro hábito, preparo pessoal. O líder precisa se preparar para cada encontro do seu pequeno grupo.
Ele não pode chegar lá sem qualquer tipo de preparo, ou seja, ter feito oração por ele, oração pelo grupo, se preparar para conduzir aquele momento do estudo bíblico, mesmo que seja um estudo rápido, interativo, ainda assim precisa ser bem preparado, ser bem planejado. O líder precisa planejar a agenda do encontro, deve se preparar para que as coisas estejam funcionando em ordem, sejam bem conduzidas. Outro hábito, mentoreamento dos líderes e aprendizes, já falamos sobre isso. Isso tem que ser um hábito. Ele é um líder de pequeno grupo, então, além de se encontrar naquele dia, naquele horário, com todos os integrantes, os 7, 8, 10, 12, ele ainda vai ter encontro semanal. Então vamos pensar da seguinte forma, o encontro semanal com outra pessoa. Se formos pensar em noites, ele teria que ter uma noite para o seu pequeno grupo e uma noite para andar com o seu líder aprendiz. Ah, mas eu não tenho como fazer assim. Tudo bem, talvez você vá se encontrar no sábado ou no domingo, mas eu quero trazer a ideia da responsabilidade de um líder não só olhar para o seu pequeno grupo naquela noite. Ele vai ter contato também com uma outra pessoa. Ele também vai ter que ter um tempo na sua semana para o seu preparo. Vamos pensar então em noites, só para ilustrar. Uma noite para o pequeno grupo, uma noite que ele vai considerar de preparo, outra noite para estar com o seu discípulo, aprendiz. Então isso requer tempo. Ah, mas aí eu não posso então estar envolvido em mais 2, 3, 4 ministérios. Talvez não mesmo. E este vai ser um dos assuntos que nós teremos pela frente. Entender que o projeto de pequeno grupo muda a estrutura ministerial da igreja. Porque você não vai conseguir ser o líder de tal coisa, auxiliar de outra coisa, auxiliar daquilo lá e ainda liderar um pequeno grupo. O pequeno grupo vai exigir muito de você, mas vai valer muito a pena. Porque vai criar ali uma boa esfera de relacionamentos saudáveis para que o perdido seja alcançado. Então, invista no tempo de mentoreamento. Mentorear é capacitar outros a serem bem-sucedidos. Deve treiná-los. Você deve criar um relacionamento natural de prestação de contas, como nós já citamos. Os 2 últimos hábitos, a comunhão intencional e o crescimento pessoal. Esse hábito de comunhão intencional deve ser outra marca desse líder que nós já falamos que gosta de gente. Então, ele vai ter o tempo com o seu pequeno grupo, ele vai se envolver na prática da mutualidade, vai entender que deve orar, exortar uns pelos outros, também vai criar momentos de lazer, entretenimento, algumas coisas mais criativas de acordo com o seu estilo, mas para tirar o pessoal daquela rotina dos encontros semanais. E talvez tendo até algo mais diferenciado a cada mês ou 2 meses, para criar mais proximidade ainda, fora aquele encontro já sistemático. E por fim, ele tem que crescer espiritualmente. Ele precisa ser alguém que se exercita pessoalmente na piedade. Ele precisa ter um compromisso com o seu crescimento espiritual, lendo as Escrituras, orando, lendo bons livros, tendo prestação de contas, porque crescimento espiritual exige dedicação. E, como já disse, isso é para todo crente. Mas, infelizmente, muitos crentes estão acomodados na sua vida cristã. Se fôssemos perguntar assim para todo mundo, quais têm sido os seus projetos de crescimento espiritual? O que você faz para crescer na sua vida cristã? Nós poderíamos ficar muito tristes, até desanimados, em certo sentido, em ver que as pessoas talvez, male, leem a Bíblia umas 2 ou 3 vezes na semana. Como é que pode se tornar um crente forte espiritualmente desse jeito? Então, o líder precisa ser bem dedicado nessa parte. Pensando naquela exortação para os pastores, como Paulo trouxe, cuide-te de ti mesmo e do rebanho. Cuide da sua vida cristã para você se fortalecer e daqueles que o Senhor vai colocar diante de você para você servi-los. Enfim, vimos aqui 8 hábitos eficazes para a vida de um líder de pequeno grupo.
forte desejo, oração constante, convite semanal, contato regular, preparo pessoal, mentoramento de líderes e aprendizes, comunhão intencional e crescimento pessoal. Se você pretende ser um líder, considere isso desde já na sua vida. Se você ainda não sabe se você vai ser esse líder, mas já chega a considerar que quer ser um líder e aprendiz, comece a pensar nisso desde agora. Se você não quer nem saber de liderança por enquanto, não deixe de orar sobre isso. Porque Deus pode estar mexendo com você e você pode estar querendo dar um de Jonas aí e sabe o que Deus vai fazer com você. Sem colocar medo em ninguém, né? Vamos orar. Senhor, nós, como igreja, estamos animados com o projeto de pequenos grupos. Nós sabemos que isso vai ajudar muitas pessoas a terem uma mudança radical na sua espiritualidade e no seu amor por perdidos. Deus, nos ajude a usarmos nossas casas, nossos dons, nossos talentos para a efetivação, para o estabelecimento deste projeto. Continuamos orando para que o Senhor levante pessoas entre nós, pessoas que vão participar dos pequenos grupos, pessoas que vão servir como apoio, líderes aprendizes. Deus, que isso traga uma mudança para algo muito especial aqui para nós, como pessoas, famílias, como igreja. E nós queremos fazer isso na sua dependência. Oramos então para que os estudos continuem a nos desafiar e nos esclarecer sobre como deveremos agir com os nossos ministérios relacionados aos PGs. Na sua dependência, Pai, nós oramos. No nome de Cristo. Amém.